Fala pessoal, tudo bem? Uma boa noite. Estamos aqui, eu, Léo Card e Cíntia Pugliese. Eu só dei a deixa já. Cíntia Pugliese. Boa noite, sejam todos bem-vindos ao Coluna Invisível. Mais um programa começando com mais um convidado, dessa vez uma convidada especial com temas importantes, relevantes, que vão trazer um pouco de esoterismo, ao mesmo tempo trazer consciência, informação, e esse é o objetivo do Coluna Invisível, tá? Exatamente. Trazer evolução, é isso? Isso mesmo. E essa convidada, fala um pouquinho dela pra gente hoje. Gente, ela trouxe um assunto muito legal, que todo mundo sabe que eu adoro. Ela vai falar de bruxaria, de magia. Ela é bruxa sim, por que não? É a verdadeira bruxa contemporânea. Moderno não, né? Porque a bruxa não pode... As bruxas sempre foram modernas. Elas sempre modernizaram, né, o mundo. O que moderniza é diferente do contemporâneo. Então, a gente pode dizer que ela é uma bruxa contemporânea que trouxe aqui também alguns elementos para mostrar. Ela tem uma história bacana, exatamente, tem uma tenda, ela vai contar a história aqui pra gente. Do trabalho dela. Conceituar com ela o que é a bruxa. O nome dela é Natália Mahaila, da tenda... Tenda do Oriente. Do Oriente, eu achei lindo. Parabéns, muito seja bem-vinda. Que alegria estar aqui, estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. A gente também. Dia especial. A gente também. Pra gente também, muito especial receber você. E agradeço muito ter aceito o convite, né, da Cíntia, estar aqui com a gente. E estamos muito felizes de receber uma bruxa aqui, que a bruxa aqui sempre é muito bem-vinda, viu? São muito bem-vindas, muito queridas aqui por nós. Não sei se você percebeu, atrás de você tem umas bruxinhas. Ó, você viu? As bruxinhas não ali. tem nenhuma fogueira ali atrás, disfarçada, nada, não. Tá, ninguém tem maçarico aí, não? Não queimamos as bruxas. Tosta aqui, uma tosta ali. Então, gente, falar que a bruxa hoje é um pouco místico, né? O pessoal leva muito para um misticismo, assim. Então é quase como se estivesse falando de algo folclórico, né? Sim. É a bruxa. Então eu tô falando de um personagem, né? As pessoas não associam muito. Hoje até com a internet tem melhorado um pouco essa questão, né? Mas as pessoas tinham muito... Igual quando eu comecei a estudar, eu tava com 13, 14 anos, né? Quando eu comecei a adentrar dentro desse conceito da bruxaria. E eu lembro que eu já estava ali uns 2 anos estudando e eu cheguei numa loja e eu fui comprar eu nem lembro, acho que era um amuleto, alguma coisa assim, né? E a mulher perguntou pra quê? Era uma loja que tinha várias coisas assim aleatórias. E eu falei, não, eu preciso disso aqui porque eu sou bruxa. E ela riu, como se eu fosse, não por duvidar de mim, mas como se isso não existisse. Como se eu estivesse falando uma coisa, tipo assim, eu sou um gnomo aqui, né? Então, tipo, uma coisa encarnada que não pudesse existir. Eles levam pra bruxa queca, lá pra brincadeira, do cartoon, do desenho. Talvez faltou ela perguntar se eu tinha uma maçã envenenada, alguma coisa assim, né? Exatamente. Então, eu noto, assim, que tinha, né? Isso tá se desmanchando um pouco. E também isso se desmanchou até para um lado um pouco que se perdeu, né? Porque hoje em dia, assim, acendi um incenso, sou bruxa. Né? Entendi. Então, a coisa se popularizou também de uma forma um pouco rápida, né? Nesse sentido que despertou o interesse, que é positivo, né? Até para as pessoas pesquisarem, buscarem, tentarem entender. Mas acho que teve esses 2 pontos importantes, né? Dentro desse movimento. Tanto a ridicularização, como se não pudesse existir, quanto a coisa tão normalizada como se todo mundo fosse por fazer alguma coisa que cabe dentro da bruxaria, né? Sim. Então, por exemplo, se eu faço uma limpeza de pele em casa, eu não sou uma dermatologista. Eu fiz uma limpeza de pele, né? Mas eu não sou uma dermato. Então, o que é uma bruxa? O que é um conceito de bruxa, né? A bruxa, ela sempre teve algo a ver com o oculto, o estudo do oculto, né? A comunicação com o espiritual, um conhecimento muito grande. E a gente foi trazendo isso, que ganhou um efeito, vamos dizer assim, uma conotação muito negativa ali na Idade Média mesmo, né? Onde teve muita perseguição. E aí muita coisa se encaixou como bruxaria, né? Então, se tu fazia um chá... Bruxaria. Se tu era atraente demais, bruxaria. Se tu sabia uma coisa que melhorava uma dor, bruxaria, né? Então, se perdeu ali também uma definição, porque tudo passou a ser. Então, se tu vai hoje na casa de alguém aí que tem uma avó que te faz uma oração e tu melhora, antigamente ela seria, né? antigamente seria bruxa. Mas nem tanto as benzedeiras, né? As benzedeiras também, mas assim, por exemplo, minha avó, ela é adventista, tá? Mas tu chega lá na casa dela, ela sabe para que funciona cada erva. Tudo, né?
Tu chega lá e tu fala, tô sentindo tal coisa. Ela sabe que te tá. Se fosse antigamente, é bruxa. Né? É isso mesmo. Então, assim, não que ela estude o oculto, que ela se dedique a entender uma integralidade das coisas, até o próprio movimento social, porque a bruxaria tem muito disso, é uma resistência, né? Ser bruxa é ser resistente ao que tentam impor. Muita coisa. Então, ela não faz esse movimento, né? Ela tem esse conhecimento das ervas, né? Então, ela poderia até ser enquadrada como uma curandeira. Eu ia falar isso agora. Então, assim, nesses conceitos, assim, a gente vai vendo, né? E a bruxaria também, ela tem muitas vertentes, né? A gente olha, a bruxa, uma coisa só, né? Mas se a gente vai, por exemplo, lá pra parte eslava, né? Povos eslavos, a gente tem as Védinas. Então, elas é o que seria o conceito de bruxa pra gente, né? Tinha um panteão de deuses eslavos, tinham seus rituais, suas magias, mas não eram chamadas de bruxas, né? Eram as Védinas. Então, na Itália ali, a gente tem a parte da estrega, né? E aí a gente vai vendo nomes diferentes, assim, de mulheres que trabalham com o oculto, que trabalham com a magia, né? Aqui no Brasil a gente chama de bruxa. Interessante. Com a conceituação de bruxa que você deu, com relação também a essa parte, essa simbiose com as ervas e tudo mais, né? Natureza, né? Natureza, curandeirismo, no caso seria... Você acha que tem uma relação muito, muito próxima, presente com a ancestralidade africana, por exemplo, a Quimbanda? A gente tem muita bruxaria na Quimbanda. Sim. Né? A gente tem muita bruxaria. Eu faço parte da Quimbanda também. Quimbanda é tipo curandeiro também, no fim das contas. Né? Porque se for ver, tanto a Quimbanda quanto a Umbanda, quanto as culturas indígenas, todas trabalham com ervas. Né? Muitas vezes ali tem o manuseio das ervas para chá, manuseio para banho, para tratar a energia. Se tu for ver, isso é um conceito, né? O próprio Voodoo também, tu vai puxar ali pelo estudo, né? Que tem a parte norte-americana ali que faz a inserção ali de um xamanismo, né? Então tem toda essa parte de ervas também. Então a gente tem essa parte de magia e de cura pelas ervas em várias doutrinas, em várias vertentes, né? Isso é quase que algo que a gente vai difundindo. É como eu digo assim, ó, eu gosto muito de estudar a coisa e não a doutrina em si. Por quê? Se eu pego, por exemplo, uma folha de boldo. O boldo, se eu levo para dentro de matriz africana, ele é de um orixá XYZ, que é usado para isso. Isso, aí o boldo pertence a ele. Se tu olha o boldo para outro lado, ele é usado para outra coisa conforme outra doutrina. Então eu tento pesquisar geralmente o que eu mais uso, né? Dentro do que aquilo faz sentido para mim. Ok. Né? Porque eu faço parte da Umbanda, faço parte da Quimbanda e tenho a Tenda. Né? Então são 3 doutrinas diferentes. E nesse conceito eu tenho que não surtar, né? Eu tenho que não... Imagino, porque é muita informação também, né? Eu não posso também pegar e misturar tudo e dizer que tudo é a mesma coisa, né? Porque aí vai contraditar com algumas os fundamentos. Coisas, mas é isso que eu ia te perguntar. Em cima você falando, só para com um complemento, se você puder colocar, é mais fácil sincretizar aquilo que você precisa ou é mais fácil você ignorar a doutrina? Como é que eu vou dizer? Para mim, é mais fácil, não é ignorar a doutrina, mas é entender o fundamento daquele elemento. Então, se eu sei que lá, na Quimbanda, por exemplo, nós usamos o barro, né, que é um símbolo ali de matéria, enfim, para o Exu, para a Pombagira, as ofertas são feitas dentro do alguidar de barro, né? Tem uma história dos povos, que os pratos também eram assim, então é uma cultura mais antiga. Então, aquilo ali tem um fundamento. Para povos do deserto, por exemplo, dentro da tenda, a gente também usa o barro. Porque isso é comum também, né, nessas tribos, né, nesses povos. Porque lá o material de insumo deles para fazer é o barro, né? Então eles carregam muitos jarros de barro, Sim. É comum. Então o material ele é o mesmo. Mas quando eu estou trabalhando dentro da Quimbanda, eu sei que o fundamento é aquele. E aí eu trabalho dentro daquele fundamento. Então, tem uma chavezinha que ela precisa virar quando eu estou nos cultos diferentes, né? Entendi. Por que isso é importante? Quando eu não tenho essa delimitação, isso é uma das leis da magia, né? Eu preciso direcionar, condicionar, né? Eu preciso delimitar para conseguir ter uma ação. Se eu deixo tudo faz parte de tudo e tudo é a mesma coisa, eu não entendo mais o porquê eu estou fazendo aquilo.
E a gente, por mais que a gente tenha uma ideia de todo, né, de continuidade, nós somos humanos. E nós temos essa necessidade de delimitar para entender. Para conseguir canalizar, né? Então, se eu pego a jarra d'água e virar aqui na mesa, a gente não consegue tomar, né? Eu preciso botar dentro de um copo, porque o copo faz essa serventia. Então, mas a quimbanda não é diferente da umbanda em vários aspectos? Não é... Como que você consegue transitar entre as duas, sendo que tem tanta diferença de uma religião para outra, né? De até nos rituais, tal, de um para outro. Como que você... E depois você já emenda também com o seu trabalho na tenda, para explicar como é que funciona, né? A parte com os povos mais excluídos, tal, pra gente já falar de tudo, mas eu fico imaginando, imagina a cabeça bagunçando, tô na quimbanda, fazendo um rituais, eu fico imaginando, aí depois eu vou pra umbanda, que é totalmente diferente, eu creio. Aí no final do dia você tá com a cabeça na parede, assim. Então, é assim. Talvez tenha que entrar em mais um Zen Buda, alguma coisa. Então, eu gosto muito da Monja Coen também, né? Aí você já só vai sincretizando no final do dia pra dar uma relaxada. Então, assim, isso é uma das coisas da bruxaria que é muito bonita, né? A gente não tem esse apego à doutrina em si. Quando eu cheguei na Umbanda e na Quimbanda, eu já era bruxa. Quando eu abri a tenda, eu já era bruxa. Sim. Então, eu já tinha um conhecimento de coisas que, às vezes, eu vejo, né, pelas pessoas que entram dentro da tenda ou que entram lá no centro, né, que as pessoas estão buscando agora. Quando eu cheguei lá, eu já tinha. Então, uma questão de ter uma consciência um pouco mais aberta, a questão de questionamento, a questão de será que é isso mesmo, né? Por que é feito assim? Por que tem que usar isso? Por que tem que usar aquilo, né? Eu vejo que hoje em dia as pessoas também não perguntam muito, não se questionam muito, né? E eu já cheguei questionando, né? Eu tenho uma relação muito boa com os dirigentes lá da casa, e a casa de Umbanda também toca Quimbanda, são os mesmos dirigentes, né? Lá no Sul a gente tem muito isso, né? Então, mas é muito diferente realmente, assim. Então, vamos supor, uma entidade da Umbanda, ela chega e te traz um ensinamento de uma forma leve, mais profunda, né? Meio que respeitando o teu tempo, te trazendo uma consciência. E uma entidade da Quimbanda, ela já é mais, tô aqui, vamos lá, aí vai levantar ou não, né? Então, tem essa coisa, assim, diferente, mas eu entendo... né? Eu entendo que são energias, né, quando a gente está trabalhando com esses guias, são energias que a gente também precisa. Então, eles vêm nessa sincronicidade também daquilo que a gente precisa. Então, se um dia eu tô mais borocochô, enfim, né, talvez eu precise dessa coisa mais imponente, assim, realmente, né? Essa coisa que traga mais empoderamento, né? Mais a pomba gira mesmo. Que traz essa força, coisa, né? Bota o pé no chão, né? Isso daqui. Em outros momentos que eu preciso relaxar um pouco mais, que eu tô muito, né, aqui na terra, né? Essa coisa muito do elemento terra mesmo, né? Aí, de repente, sei lá, uma consulta com o preto velho te faz, não, peraí, né? Entre os orixás, dá uma camadinha, né? Sim. Não tem tanta pressa, assim, né? Então, a gente vai migrando, assim, nesses conceitos, né? Então, os povos da tenda também, eles têm muitas amarras que a gente tem, né? Eles não têm. Então, às vezes tá lá preso numa coisa, numa ideia, numa situação, e aí um deles chega e fala, tá. Mas, né? E se a gente olhar assim, né? Já pensou? Então, eles trazem esses contextos deles que fazem a gente, nossa, mas tô aqui batendo pino à toa, né? Então, acho que essa migração, e claro, né? Isso não foi do dia pra noite. Eu não aconselho realmente a fazer parte de diferentes cultos se tu é iniciante. Então, eu vou entrar pra Umbanda, sentir um chamado pela Umbanda agora, eu vou entrar na Umbanda. Então, você vai ficar pelo menos uns 2 anos na Umbanda, 1 ano na Umbanda, até te sentir dentro daquele culto, daquela doutrina, entender o fundamento daquilo, pra poder sair e entrar em outro, né? Mesma coisa na tenda, quem entra pra tenda fica um tempo ali. E é normal, quando a gente começa a trabalhar com a espiritualidade, outras egrégoras também se apresentam, né? Claro. Isso faz parte. A gente estava adormecido até um tempo, não deu atenção para isso até um momento, né? E a partir do momento que a gente começa a abrir, chega uma galera, né? E essa galera, né, cada uma tem o seu espaço, que é oferecido aquilo que precisam para trabalhar, enfim, né? Então, eu sempre aviso, olha, você vai entrar num desenvolvimento, fica nesse desenvolvimento para se conhecer dentro desse espaço, né? Porque é rotina diferente, é sensação diferente. Uma entidade, ela não vem só para dançar, para rir, né? Enfim, a entidade, ela vem te quebrando por dentro.
Ela vem trazendo essa flexibilidade que até então tu não estava percebendo, né? Então, essa quebra que a entidade faz dentro da gente, ela deixa a gente questionando exatamente tudo. Então, é um momento de confusão. É um momento que pensa assim, tá, mas aí, aquele meme, né? Ah, é porque eu tinha um amigo já há 10 anos, a entidade chegou, o amigo foi embora. Aí fica, tá, mas por que o amigo foi embora, né? Ah, porque a entidade estava vendo coisa que eu não tava. Tá, mas tem que obedecer a entidade? Tu gosta, amigo, né? Então, tu começa a entrar num conflito de até onde eu tenho que confiar e seguir, até onde eu tomo... Em quem eu posso confiar, Isso, né? até onde eu tomo as minhas decisões. Era minha entidade mesmo? Foi uma outra coisa que passou? Isso demora, né? A gente brinca, minhas 3 primeiras incorporações foram obsessores. Depois começaram a vir os guias, né? Uma tendência no mental também de haver uma confusão do que é seu, do que pode ser, de repente, uma neurose, ou pode ser um pensamento intrusivo, de que não é a própria entidade. Também tem isso, né? Tem. Isso é bem comum e é essencial. Se tu não tem esse questionamento, tu vai fazer bobagem, né? A pessoa ela entra com uma certeza tão grande, daí ela sente alguma coisa e aquilo ali é e deu, né? E aí tu vê, por exemplo, aqueles médios que entram e saem de um terreiro para outro. Ah, porque aqui não serve, aqui não presta, aqui não sei o que, né? E na verdade esse médio geralmente, né, em alguns casos, né, é um médio iniciante que não deu tempo do preparo. O que acontece? Quando eu vou entrar numa incorporação, eu tenho que entender que eu tenho que entrar num transe. Eu começo comigo, a entidade não vai vir me dar de soco, né? Ah, não, eu vou entrar que deu, né? Então eu começo comigo. Eu tenho que me dispor a estar no local, eu tenho que preparar o meu corpo, a minha mente. Não adianta eu estar lá no mercado fazendo a compra do mês e sair correndo com a sacola, chegar lá no ambiente, largar, vai agora, né? Não é assim, né? Tem que ter Não, pai, pelo amor de Deus. Né? Então, assim, a gente vê essa urgência hoje, né? Então, quando a gente pensa no mental, a gente está falando que é uma coisa que começa dentro primeiro. Então, a gente possibilitar esse acesso tem que vir primeiro do nosso mental. Sim. A gente está lá com a cabeça... O que adianta? Eu tô lá no meio da roda e a minha cabeça está fritando porque eu não lembro se eu paguei ou não a conta da luz. Você está projetado, você não está ali, né? Você não vai me dizer que você está entregue ali para um trânsito, porque não está, né? Ou está com um problema muito grande, enfim, está desestabilizado emocionalmente. Não vai me dizer que vai conseguir entrar num transe, porque não vai. Então, claro, às vezes pode demorar um pouco mais, vai lá na roda, a pessoa tá mal, fica um tempo ali, depois de uma meia hora, consegue, né, organizar mentalmente, energeticamente, porque o nosso mental organiza o energético, claro, né? Sim. A frequência, né? Então, a gente vem desse conceito, assim, eu bato muito nessa tecla, né? E aí a gente pode, claro, se a gente tá num momento que a gente tá, por exemplo, sei lá, muita raiva, aconteceu alguma coisa, né? E a gente vai para um transe, a tomada que liga com o teu guia e a tomada que liga com um espírito mal intencionado é a mesma. É a mesma. Não é uma tomada 110 e uma 220, uma coisa diferente, é a mesma, né? A antena é a mesma, né? E a configuração, a gente, às vezes, subjuga, né, os espíritos mal intencionados como se fossem burros, e não são, né? Apenas tem uma ética diferente, né? Tem conceitos ou a diferentes. Falta de, né? Ou a falta de, né? Pra ele é ética, né? Quem não tem noção, dele, né? Do certo e errado. Então, assim, é o conceito dele. Muitas vezes eles se passam por entidades. E aí é onde a gente pega os médiuns emocionados, né? Então, os médiuns emocionados, eles sempre vão cair nessa lábia. Porque o que acontece? Uma entidade, quando ela vai incorporar, ela vai respeitar o teu corpo, a tua energia, o teu momento. Vai trabalhar, claro, né? Não vai ser tudo no teu momento só. Mas ela vai trabalhando para que isso seja saudável. A mediunidade é para ser saudável, não é para ser um negócio, né? E aí, o que a pessoa quer? A pessoa, mas eu queria pagar aqui, eu queria sentir uma coisa a mais, né? E o teu guia tá indo devagar, porque ele tá te trabalhando justamente para isso. Mas aí, num dia tu tá nesse, eu queria uma coisa a mais, eu tô assim... Aí vem um obsessor, né? Ou alguma coisa mais mal intencionada. Sim. Não vai regular a energia para não te machucar, né? Energeticamente falando. Ele vai chegar, ele vai dar porrada e vai dar aquilo que tu quer sentir. É lógico. Vai dar aquela emoção que tu quer sentir. Dá o calor, né? Tu vai ter certeza que tem alguém ali. Não interessa quem, mas tu vai ter certeza que tem alguém ali. E aquilo vai te dar uma segurança. E aí tu abriu uma porta. Porque tu quer aquela segurança. Aí que ele fica. Aí que ele se conecta, né? E é difícil trabalhar essas conexões. E eu sempre digo, a gente tem uma dualidade, né? Entre
vou confiar na minha espiritualidade, porque é isso mesmo, né? A entidade está se mostrando aos poucos. Ou vou desconfiar totalmente e vou, né, prejudicar o meu processo, porque pode ser alguma coisa, né? Então, isso é o desenvolvimento, por isso que ele é confuso, né? Então, é isso que eu ia falar. Como que dá para saber quando que é um, quando que é outro? Depois de quanto tempo já incorporando, digamos assim, ou fazendo parte da religião, você tem essa consciência? Olha, porque deve ser, pra mim, isso é super confuso. Qualquer um que encostasse em mim, pra mim, eu já tava aceitando tudo. Confio em tudo, é isso, entendeu? Aí vai lá um egum demoníaco em mim e fazendo coisas erradas, entendeu? Eu já tô sem consciência alguma. Aquela coisa, né? Ah, estourei meu cartão. É que Foi encostou uma entidade gastadeira Exato. aqui. Eu sou... Encosta todo mês. A entidade da Beck Bloom lá, né? Faça uma limpeza em mim, meu amor, porque todo mês encosta cara em mim. É difícil, por isso que precisa ter uma dirigência firme, né? Se tu tem um dirigente, alguém que tem conhecimento, né? Alguém que também não é emocionado, né? Eu sou super emocionada. Essa pessoa consegue direcionar e perceber alguns sinais, né? Por quê? A pessoa, quando ela tá começando esse processo de incorporação, quando não é um guia, ela vai começar a ter muito problema na vida, né? Porque é uma coisa do tipo assim, mas a entidade deu ali uma oportunidade de trabalho, mas na outra semana caiu muito doente. A coisa começa, não encontra uma balança, porque a forma de puxar a energia para trabalho é muito distoante. Então, quando eu vou lá, por exemplo, a entidade que trabalha comigo já há anos, né? Eu preciso de tal coisa, tem que uma senhora me ajudar, né? Vamos lá. Existe um trabalho energético que pode também sair de mim. Sim. A gente tem que entender que esse espírito ele não tem mais a vida, né? Então, a energia de vida, o ectoplasma, a coisa grossa que precisa para atuar no físico, em parte, vem de mim. Então, existe ali um cuidado quando é um guia sério, né? Em fazer essa puxada de energia para fazer esse movimento, para me deslocar do lugar de conforto que talvez eu esteja, né? Inclusive para fazer esse trabalho. Quando não é uma entidade de luz, como a gente chama, né? Não gosto muito desse termo, mas vamos lá. Existe aí essa quebra. Então, puxa demais para dar e aí cai de um lado. O emocional da pessoa fica muito desestabilizado. E não num desestabilizado do confuso do questionamento. Desestabilizado mesmo de começar a surtar mesmo, a não entender mais a própria rotina. Fica disfuncional. Tá explicado. Tá completamente explicado. Ela me descreveu. Você é uma espírita zombeteira. Espírito zombeteira que encosta em mim. Meu amor, se você tiver a visão de ver, de enxergar, depois você me leia e fala o que você tá vendo. Porque ela me descreveu. Numa semana ótima nas redes sociais, numa semana tombou horrivelmente nas coisas. E essa oscilação de sentimentos, oscilação de coisas, mas aí que gente, tá. só pode ser perseguição espiritual. O emocional nesse caso, assim, apesar da brincadeira, ela falou uma coisa importante, né? O emocional nesse caso, acho que não deveria ser um trabalho maior das tendas, dos sacerdotes, ensinar os discípulos a ter um equilíbrio emocional, entender esse lã entre o mental que se apresenta para ele, porque geralmente se apresenta no mental, o primeiro, pelo menos para mim, se apresenta a primeira sensação. Sim, Depois vem outras formas, né? Tem a gente que é uma pessoa que é mais sinestésica, a pessoa que é mais auditiva, mais visual, as formas de mediunizar esse contato ou receber esse contato. Porque mediunizar é uma coisa, receber propriamente para si é outra. Mediunizar é você um canal. Então você tem que trazer no formato que a pessoa quer. Para você já é diferente, às vezes vem num sentido, né? Então, por isso que eu fiz aquela pergunta. Tem essa confusão de receber e tal, parece uma neurose, se é meu, se não é meu. Não tem que ter um maior treino, uma disciplina em cima disso para poder fazer um trabalho, senão não é confiável. Pode ser até a emoção do médium, né? Muitas vezes é. Isso é uma briga minha, briga é maneira de falar, né? Mas é algo que eu bato muito na tecla dentro da tenda, porque na tenda eu sou a dirigência, né? Então eu também me cobro muito em relação a essas coisas, justamente por não ter vindo de um espaço dogmático, né? E entender essa função do emocional, da frequência, né? Quando a gente entra em espaços já de algum tempo, dogmático, enfim, né? Cultural, estrutural, o que a gente tem dentro das religiões, no geral? Uma terceirização. Né? Então, a entidade me ajuda, a entidade faz aquilo.
o cacique, o dirigente, ele tem que fazer por mim. Ah, porque alguma coisa me deu errado, tem que fazer um trabalho aí pra mim, né? Então, é sempre essa coisa de externalização e terceirização, né? E dentro da tenda, eu sou muito chata com isso. Quando alguém chega pra mim e fala assim, ai, Nath, preciso de um trabalho pra prosperidade. Eu pergunto, como é que tá a tua rotina? Porque eu quero saber se essa pessoa tá dormindo bem, eu quero saber se tá com problema. Porque às vezes a pessoa não tá conseguindo cliente porque ela não tá numa vibração que atrai a cliente, né? Certa. Às vezes ela tá lá meio, né, irritada com a família, enfim, não tá na coisa de vamos fazer negócio, né? Ela tá numa coisa mais, vamos cuidar aqui do núcleo, né? Então, a gente começa a perceber, e eu tento muito trazer essa coisa pro consciente, né? Porque a pessoa ela precisa ter esse trabalho da consciência. Quando a gente fala em evolução, uma pessoa é evoluída, ou um espírito é evoluído, a gente tá falando de consciência, né? A consciência não vai morrer, né? Morreu o corpo físico, mas a consciência, né? Continua. A consciência tá ali e continua crescendo e tomando mais proporção. Então, um guia, quando vem trabalhar, é uma consciência presente, uma consciência que consegue ver mais, né? E nós estamos aqui também como consciência, né? Então, por que a gente não pode fazer esse trabalho de expansão aqui já, né? Pois é. Fazer sim. Isso começa aqui. Então, essa terceirização é uma coisa que coloca muito em xeque, né? Porque o que acontece? A gente tem lá na tenda as entidades auxiliam, mas tem o papel de cada médium dentro disso. Então, assim, já aconteceu de ter médium que eu vi que estava muito desproporcional a questão emocional. Eu falo, olha, fulana, não existe isso aqui que está acontecendo, isso aqui não é espiritual. Isso aqui tu vai precisar procurar ajuda psicológica. Psiquiátrica. Olha, psiquiátrica. Isso é importante. Isso é importante. Então isso fez toda a diferença na caminhada espiritual dela, né? Porque o que aconteceu? Ela estava em sofrimento. Toda vez que ela entrava para incorporar para o meio da roda, para tentar essa comunicação, ela tinha crises de choro. Muitas crises de choro. Toda vez começava a se movimentar. E aí eu comecei a perceber o quê? Como eu sou formada em análise corporal, eu comecei a entender que toda vez que ela tinha que sair do comum dela, que o corpo dela se mexia diferente, ela chorava. Falava, você não é entidade. Aí o que aconteceu? Um dia eu fui dar uma aula de dança e eu falei, fulana, vem cá, que você vai entrar na aula de dança de surpresa. Aí ela entrou na aula de dança e quando ela foi fazer a aula de dança, que tinha movimentos parecidos, né, tinha giros e tal, ela também chorou. Mesma coisa, começou a chorar. Aí, até então, ela não tinha entendido, ela ainda estava achando que era espiritual, né? Porque, claro, a gente tá falando de uma coisa que não estava consciente. Quando ela saiu da sala, eu olhei pra ela e falei, você percebeu? Não é espiritual, é você. E aí, depois disso, ela foi buscar ajuda e hoje tá bem, trabalha mediunicamente, enfim. Então, é uma coisa que a gente tem que estar atenta. É claro que se a pessoa não tem um conhecimento mínimo de consciência, de como funciona o emocional, né, dessas questões mais psíquicas, vai jogar tudo pro lado espiritual. Porque aquele ditado, né, para todo mundo que tem um martelo, todo problema é prego. É isso que eu ia falar para você agora, perguntar assim, você não acha que tá correndo, assim, a gente vai concordar comigo, até por algumas experiências recentes que a gente teve. Você acha que tá um costume muito grande de banalizar tudo, espiritualizar tudo? Tudo. É mais fácil, né? Porque se eu paro de espiritualizar tudo, eu tenho responsabilidades naquilo, né? Boa. Então, anota aí. Boa, é um corte. É um corte, né? Então, quando a gente traz a responsabilidade pra gente, a gente tem possibilidade de se movimentar diferente. De fazer uma mudança, de buscar uma ajuda. Quando a gente não traz essa responsabilidade, vai virar tudo da espiritualidade. E aí vai ter aqueles discursos assim, mas a espiritualidade não funciona, porque quando eu precisei não aconteceu, né? E também muita gente tem a ideia da espiritualidade como se fosse, por exemplo, um banco, né? Eu preciso de dinheiro, vou correr pra espiritualidade. É uma muleta, né? Eu preciso de saúde, vou correr pra espiritualidade. Tudo, né, vai pra espiritualidade. Uma pílula. Aí a pessoa não fez um exame de sangue no último ano. Não, mas só pode ser espiritual. Aí a pessoa tá com a B12 lá em 200. Não, mas só pode ser espiritual esse cansaço. Né? A pessoa não toma uma vitamina D há muito tempo. Não, eu fiquei doente porque é espiritual, né? Então isso é bem complicado, assim, porque banaliza, inclusive, o espiritual. Então, a gente tem muita responsabilidade justamente quando... Eu sempre pergunto assim, quando um guia vem em terra, um guia que faz um trabalho legal, que tu já conhece, tu confia, 90% das vezes o que ele faz é te trazer para a realidade e para a consciência.
aonde que tu precisa te movimentar, o que que tu precisa olhar. Então, eles não fazem, não tem o hábito de fazer, não, então eu vou te dar isso aqui, né? Não é essa troca. Eles te trazem uma conversa, uma fala, uma frase, tu fica pensando 2 semanas no cantinho. É verdade. Porque aquilo ressoa contigo de uma maneira que aí sim vai poder fazer algum tipo de mudança, né? Faz você se entender, né? Porque tu precisa trazer pra ti, né? A Despertar, responsabilidade. né? Então, a gente sempre diz assim, ó, não tem nada que uma entidade possa mudar que o médium não aceite. Assim como um trabalho de magia não entra no teu campo se tu não aceitar. Consciente ou inconscientemente. Precisa existir uma permissão, né? Tu não é uma coisa aberta aí para todo mundo, né? Então, o trabalho da entidade, ou do espiritual, ele só acontece quando o médium tem consciência para trazer aquilo para a realidade dele. Coisas que o CPF só pode fazer, né? Então, e você falou uma coisa muito importante agora, que é sobre a permissão, né? Muitos rituais são feitos hoje pela internet, né? As pessoas estão banalizando os rituais, inclusive fazendo rituais coletivos, que eu acho até que não deveria se chamar ritual coletivo, deveria se chamar uma mentalização coletiva, sei lá, ou qualquer coisa no sentido coletivo, como se fosse uma oração coletiva, mas não um ritual, porque o ritual ele é muito específico para para aquela pessoa, né? O ritual é uma sequência de eventos que deve ser respeitada, mas geralmente só vai ter coerência quando é a entidade, o médium e a pessoa, né? Até porque para cada pessoa é de um jeito, né? É. Às vezes a pessoa quer a mesma coisa, mas igual você olha, quero fazer um adoçamento, digamos assim. Para mim vai ser de um jeito, se ele for lá com você vai ser de outro jeito. Como que eles fazem isso coletivo? Então, tipo mas só para concluir, exatamente, como que faz no coletivo, tem essa situação no coletivo, mas você falou da permissão, tá? Então você pode responder com relação também a essa questão do coletivo, que é importante, a sua opinião, né? Porque já é uma coisa em alta, mas quais os limites disso? Por exemplo, o médium diz que você tem que matar uma galinha, tomar o sangue da galinha, passar o sangue na cabeça, dar 3 pulinhos, tomar 3 golinhos de otim, né? Jogar lá, fazer não sei o que, fazer a entrega não sei o que, você fala, pô, mas eu não gosto de matar galinha, cara. Eu não quero matar galinha. Não, eu não quero. Eu não aceito matar galinha. Você fala, não, mas tem que matar galinha. Não funciona se não matar galinha. Como? Eu não sei fazer. Não sei na minha bonita falar, eu não sei fazer de outra forma, ou eu não tenho uma outra via. Procure tal pessoa que vai ter outra via para você. Sim. Não, ele tem que forçar essa situação. É assim, não tem outro jeito. Eu sou obrigada a engolir o coração de um pombo mesmo, você entendeu? Sou obrigada a passar por cima, esmagar a cabeça de um bicho. Eu sou obrigada a fazer isso? A gente não é obrigada a nada, né? Absolutamente nada, assim. Eu faço parte da Quimbanda. Dentro da minha Quimbanda tem corte, né? Eu não participo. Porque eu, dentro do meu estudo, dentro do que eu já cheguei lá na casa, eu não participo. Então, pra mim, Natália, não ressoa. Eu resolvo muita coisa de outra forma. Perfeito. Então, eu faço dessa maneira. Só que isso, claro, foi muita conversa com o meu dirigente, né? Então, é uma exceção, vamos dizer assim. A gente troca muitas ideias, né? A casa dele também respeita muito essa questão dos animais. Então, é muito difícil ele fazer o corte, realmente só quando é uma necessidade muito grande. Então, não é aquela coisa que às vezes chega a ser, que a gente vê aí no Instagram, né? Aquela carnificina, né? É banalização. Isso, que vira aquela coisa mais um show, assim, né? Então, lá existe todo um respeito, assim, é muito regrado. E eu não participo por uma questão minha, né? E por uma questão principalmente da tenda, que a tenda também não faz uso de animais, né? Perfeito. Então, para não conflitar o fundamento e a energia, para não mudar muito a frequência, né? Eu não posso ter esse contato. Uso animais, né? Mas animais que já estão mortos, né? Então, achei lá uma cobra, achei um escorpião, achei uma aranha. Isso tudo eu tenho montando meu arsenal lá em casa, que também tem poder magístico. Você lembra das poções, Dana? Colocar salamandra, perninha de aranha, ossos também, os ossos a gente... Sim. E é engraçado, porque quando eu preciso de um material,
ele aparece na minha frente. Opa, é a providência, né? Então tá lá, entendeu? É só pegar, não precisei fazer nada. Eu entendo que cada doutrina tem o seu fundamento, né? É como eu digo lá na minha casa, lá da Quimbanda, eu falo, olha, eu não tenho problema, né, com vocês que fazem o corte, que enfim fazem dessa maneira, eu não vou fazer, né? Entendo o fundamento, mas eu não vou participar dessa parte. Então é uma questão muito minha. Tá. Tanto é que quando a minha entidade foi fazer a questão da firmeza, do assentamento dela, foi tudo diferente. Então ali teve todo um conceito diferente de como tinha que ser. Geralmente é feito com corte, né? Geralmente é feito com corte, né? Então a gente tem outras formas de puxar energia. Não é o normal, dá mais trabalho. A gente sabe que Exu e Pombagira, eles trabalham muito com o sangue, né? É uma energia vital de fácil acesso. Então isso acaba também exigindo mais de mim, né? Então eu sei que eu vou ter que doar mais, né? Então isso me desgasta mais do que se eu tivesse feito, por exemplo, o corte, né? Entendi. Então é uma troca, né? Então eu aceitei essa troca, né? E a gente vai vendo também, conforme a necessidade, como é que as coisas vão dando, né? Então tem momentos que eu fico mais afastada, tem momentos que eu volto, eu vou me sentindo, né? Então, olha, tem vezes que eu vou lá e falo assim, ó, gente, vou dar uma afastadinha agora uns 2 meses, aí eu me regulo de novo, né, me estabilizo e volto a trabalhar, né? Com relação ao corte, você falou que até no lugar que você frequenta é usado pouco, né, essa forma de trabalho. Para que casos específicos, para quem não conhece muito sobre Quimbanda, é necessário realmente o corte do animal? É feito geralmente nos assentamentos, né? Então, quando tu vai firmar essa entidade, tu dá aquela vida ali. Esses animais, geralmente, depois eles são comidos. É feito canja, enfim. Quando precisa fazer alguma troca de vida também, quando a pessoa está muito doente, né? Então, se faz essa troca. Geralmente, uma vez por ano, se faz o corte, né? E é quando é feito os assentamentos também de quem está novo na casa, né? Que está no momento. Mas são momentos bem específicos, assim. A casa lá não tem o hábito de fazer trabalhos com corte. Vamos fazer um trabalho aqui para abrir caminho, vamos cortar, né? A minha casa não tem essa função, mas eu sei que tem casas que tem, né? Então, lá tem essa coisa. Todos os trabalhos lá, a maioria, são feitos com outros elementos. Mas eles fazem os cortes pontuais quando vão fazer os assentamentos, né? Geralmente. E esse seu baralho aí? Então, esse... Eu só olhando assim, ela falando assim, ó. Esse baralho aqui, né, quando eu comecei a trabalhar com a Cassandra, que é uma entidade... Aí, Vi. Tá vendo? Tudo a ver. Cassandra. A Já Cassandra... me veio aqui Caco Antibes na cabeça. Desculpa, Cassandra, mas não tinha como não fazer a brincadeira. Então, quando eu comecei, eu já sabia que eu tinha essa entidade que me acompanhava já desde sempre. Eu nunca me senti sozinha, né? Isso foi uma coisa sempre muito comum, assim, pra mim. E aí, quando eu percebi, não, realmente é uma entidade, né, nômade, é uma entidade que andou com outro povo, ok. Eu não sabia o nome dela. Então, fiquei trabalhando com ela anos sem saber o nome dela, né? Não trabalhava incorporada, porque eu não gostava do processo da incorporação. Eu falava, não quero trabalhar incorporada, né? Então, como eu vinha da linha de estudo da bruxaria, né? Então, eu falava, não vou trabalhar incorporada. Então, eu trabalhei muitos anos, assim, com ela, fazendo, né, as minhas magias, as minhas coisas, sem saber o nome dela. Aí, chegou um momento em que eu fiquei muito mal. Esse foi o caso, foi uma obsessão, fiquei muito mal mesmo. Eu estava quase no fim da minha faculdade, né, uns 11, 12 anos atrás, e eu fui levantar da cadeira da minha casa, estava sentada, assim, fui levantar, e eu vi um homem sair de dentro de mim, um vulto. Ele saiu, levantou antes de mim, e eu levantei na sequência e eu fiquei assim, o que foi isso, gente? Achei estranho. E no outro dia eu caí doente, mas muito doente. A minha pressão, ela foi a 4/3. Gente, quase morreu. Eu não conseguia parar em pé, não conseguia fazer um raio-x, eu levava, cada vez que eu chegava no UPA, né, pra ser atendida, eles não conseguiam nem botar o soro em mim, que eu acordava e apagava. E eu fiquei 2 dias, assim, sem saber o que fazer, e eles não conseguiam fazer. Aí eles conseguiam tirar sangue, não tinha nada de infecção, não mostrava nada nos exames. Sim. Conseguiram fazer o raio-x deitado, também não apareceu nada. No 3º dia, eu olhei pro meu ex-companheiro e falei assim, olha, me leva pra Torres, que eu tava morando em Araranguá, porque acho que eu vou morrer, né? Eu não tô conseguindo ficar em pé. E aí, nisso, a gente foi pra Torres, passamos no UPA de Torres, também nada. Repetindo todos os exames, nada. Eu falei, não é possível.
Aí eu fui numa casa de Umbanda, eu falei, olha, porque minha família é de religião, né? Falei, joga pra mim, falei pra minha parente, joga pra mim, porque tem uma coisa errada. Eu vou morrer. Aí ela jogou, e aí eu não falei pra ela de nada que tinha acontecido, né? Só falei que tava muito mal. Ela jogou e ela falou, não, você tá acompanhada, tem alguma carga aí com você. Aí ela me passou pra fazer uma limpeza, e eu saí de lá e fui em outro médico. O médico, ele não fez exame nenhum, parecia que ele tava sendo guiado. Ele encostou na minha barriga, foi botando a mão assim, e falou assim, ó, você tá com 2 infecções. Eu falei, mas não tem infecção nos meus exames. Você tá com 2 infecções, uma intestinal e uma no estômago. E eu não tava vomitando, eu não tava nada. Eu só tava apagando. Aí ele me deu o antibiótico e no outro dia eu tava em pé. Nossa. E aí, nisso, a pessoa que jogou pra mim falou assim, olha, você precisa trabalhar a sua mediunidade. Porque como eu tava em época de final de faculdade, eu parei quase tudo, né? A gente para tudo, é difícil. Aí ela falou assim, você escolhe, você quer ir pro centro espírita, você quer entrar aqui, você quer voltar a fazer as suas bruxarias, que ela não entende, ela fala, ela tem medo disso aí, né? E eu falei, tá, eu vou tentar vir aqui. Aí eu cheguei lá numa sessão que era de Exu e Pombagira. Foi a primeira doutrina que eu fui, né? Primeira e única lá. Cheguei lá, fechei os olhos, né? Eu não tinha ideia, porque ninguém explica nada quando a gente entra nesses lugares assim. Por mais que eu tenha crescido ali dentro, desde os meus, sei lá, 5, 6 anos eu cresci ali dentro. Mas nunca ninguém explicou o processo da incorporação ali, né? Eu falei, bom, vou fechar o olho aqui e vou ver o que acontece, né? E nisso eles começaram a puxar vários pontos de ciganos dentro da Umbanda, da Quimbanda, e nada. Eu falei, meu Deus, a mulher foi embora, não tem mais mulher aqui, né? E nisso, o tamboreiro puxou aquela música da Madalena, que não é um ponto de Umbanda, né? Acho que é do Martim da Vila. Madalena, Madalena. De quem que é? Isso. Ele puxou esse ponto, essa música no tambor. E aí, quando ele falou primeiro Madalena, ela veio. E aí alguém gritou, aqui não. E eu, meu Deus, o que tá acontecendo? Aí tá. Aí, pra mim, o nome dela era Madalena, né? Super emocionada, né? Ai, o nome dela é Madalena, né? Aí, nisso, alguém perguntou assim, quer chamar a outra? E eu, dentro da minha cabeça, falando, não, que outra? E aí, mas a minha cabeça fez assim, mas eu tava, não, e a minha cabeça assim. Meu e aí, Deus. e eu não sei, dali eu não sei o que aconteceu, não sei o que foi que eles puxaram lá, qual foi o ponto, né? Mas era da Pombagira. E eu só lembro que eu tremia muito, que eu não conseguia parar e eles cortaram, né? Então, ali eu fiquei com aquele, aqui não. Mas como assim aqui não pra entidade que tá me acompanhando aí a vida inteira? Quem falou esse aqui não? Eu achei que tinha sido alguém ali que tava na roda, né? Falei, alguém aqui não. Tá. Quando ficou aquele aqui não, eu nunca mais consegui voltar lá. Falei, por que aqui não? Por que aqui não? Beleza. Depois disso eu comecei a dar seguimento sozinha, né? Comecei a dar seguimento sozinha. Eu falei, bom, se não é lá, eu vou ter que ir em outro lugar, né? E nada. Daí eu, bom, vou voltar para as minhas práticas e mais pra frente a gente vê isso. E o mais pra frente chegou, né? A gente sempre acha que não chega, chegou. No dia seguinte, não tô brincando. 2 horas depois chegou. 2 horas depois. 2 horas depois. Começou que essa entidade, né, que até então tava chamando de Madalena, começou a incorporar em casa. Do nada. Né? Eu senti a presença dela. Ela veio uma vez, ela montou um altar. Eu já tinha um altar que era mais da bruxaria. Ela reformulou todo o altar da maneira dela, como que tinha que ter. Ela dava passe nos bichos. Eu disse, o que tá acontecendo? E eu não conseguia ter controle. Eu tava ali presente, mas eu não conseguia ter controle. Eu disse, meu Deus, eu tô ficando louca. Eu vou ser internada, não é possível. Até que chegou um ponto que eu falei assim, olha só. Eu não vou mais deixar isso acontecer. O corpo é meu. Então, ou tu dá um jeito de se mostrar e falar quem tu é, ou acabou aqui. Já comecei assim, né? Coitada, ela teve que ter muita paciência. E aí, um dia eu tava deitada... Ela falou, vou encostar e vou ficar. Ela teve muita paciência. Aí, um dia eu fui deitar, né? Tava dormindo, normal, com o Eduardo. Eu acordei no meio da noite e ela estava parada do lado da cama. Quase que físico, assim, a sensação que eu podia tocar ela. E ela mostrou toda a roupa dela, uma roupa amarela, a flor, ela mostrou todos os detalhes. E eu falava, eu tô delirando, eu vou dormir. Aí eu fechava o olho e abria, ela tava ali ainda. Eu fechava o olho e abria, ela tava ali ainda. E ela continuou, ela mostrou, ela não falou, né? Mas ela mostrou tudo, quem ela era, o formato, o rosto, tudo, ela foi mostrando tudo. Eu dormi
e ela continuou ali. Não sumiu. Ela ficou ali, eu apaguei, ela ainda estava ali. Aí eu disse, bom, tá aqui, né? Um tempo depois, eu comecei a encasquetar com o nome dela. Porque ela começou a falar muito, ela começou a falar, eu quero a minha tenda, eu quero a minha tenda, eu quero a minha tenda. E eu comecei a procurar onde que a gente podia ir, porque pra mim a tenda era tá na Umbanda, era tá em algum lugar assim. Essa mulher tá louca, né? O que ela quer tenda? O que ela quer tenda? Eu vou pra Umbanda. Tentei ir em vários centros. Toda vez que eu ia, que marcava de ir num centro, que fui muito bem recebida por todos conversaram muito legal assim comigo. Eu caía de cama com febre. A febre só passava no horário que a sessão terminava. Nossa. Esse eu vou enlouquecer. Aí um dia eu falei, então tá, tu quer tua tenda? Qual é teu nome? Porque sei lá pra quem é que é Madalena? Pra quem que eu tô montando uma tenda? O que que tu quer? Aí um dia eu fui deitar, sentei na cama, fiz isso aqui, do meu lado, uma voz física. Meu nome é Cassandra. Eu, Cassandra. Voz física, ouviu mesmo. Físico, não foi aquela coisa que apareceu, dentro da minha cabeça passou, não, foi Eita. físico. E eu falei, Cassandra, que nome estranho. Porque eu tava esperando Madalena, sei lá, né? Um nome mais comum, Sarita, né? Esses nomes que a gente vê mais da Umbanda. Ela tinha laque no cabelo? Aí, não tinha. Não era fazer a passagem de baixo. Aí, Cassandra. E daí eu falei assim, que nome estranho. Ela ficou 3 dias sem aparecer. Eu não sentia mais nem o ar dela dentro de casa. Gente, só porque eu zombei do nome dela. Imagina, tão educada. Aí... Só por uma pergunta. Ai, gente, mas tinha que ser, Cassandra. Nossa, é tipo assim... Tinha que ser, é ótimo, nome feio. E aí, enfim, né, um nome de bastante força, depois eu fui entender, né. Mas foi assim que ela começou a se apresentar. E aí, dentro da nossa caminhada, né, aí a tenda criou forma, ela falou as pessoas que tinham que estar na tenda, as primeiras pessoas, que iam ser os alicerces, pessoas que não tinham nada a ver com mediunidade, com espiritualidade, assim. Uma até gostava mais da parte do xamanismo, né? Mas a outra era uma terapeuta, a outra era também professora de dança, e eu disse, gente, como é que eu vou botar essas pessoas para trabalhar mediunicamente agora? Eu tô aqui quase batendo na cara da entidade para tentar entender quem é, como é que eu vou botar essas pessoas para trabalhar comigo? Enfim, encarei o rolê, né? A tenda se ergueu. E esse baralho, o que aconteceu? Eu jogava já cartas desde que eu comecei a estudar bruxaria. Eu tinha um outro oráculo, né? Era de cartas também. E eu jogava, assim, muito... Se eu via que a pessoa tava precisando muito, sabe? Tinha uma resistência em jogar pras pessoas. Aí eu não gostava de jogar olhando pra pessoa também, então eu podia me dar teu relógio aí que quando eu chegar em casa eu jogo. Era sempre assim. Pra me energia, né? Pra me acessar era muito difícil. Ai, não vai jogar uma cartinha pra nós? Não. E aí, quando ela veio, ela começou a falar, joga carta. Eu disse, não vou jogar carta. Joga carta. E aí tinha que fazer uma festa pra ela, que era a festa ali do primeiro ano da tenda. E ela joga carta. A festa era em outubro, nós estávamos em setembro. Como eu comecei na função da tenda, eu tive pouco tempo de dedicação pra dança, né? Fui professora de dança por 20 anos, tinha um estúdio. Nossa. Então a coisa começou a degringolar. Eu tava com a festa dela marcada com os convidados e eu não tinha dinheiro pro bolo. Eu tava uma saia que eu usava com ela e eu falei, vai usar essa saia aqui. Faltava acho que 20 dias pra festa. E ela falou, abre o baralho no meu ouvido, tu vou abrir o baralho. Aí eu peguei um baralho de naipes, um baralho normal desses que a gente joga. Sim. Pife. Que inclusive comprei lá em Dubai, não sei nem porquê. Entrei numa loja e catei um baralho lá e vim embora, né? Eu compraria um baralho em Dubai. Com certeza. Um lugar bem primeiro propício. Por estar. Seria muito bom estar em Dubai. Pife em Dubai. Nossa! Pife em Dubai. Que humilde, né? Graças a Deus. Era um baralho dourado. É um pifai. Com folhas de ouro, né? Folhas de ouro, era folhado a ouro. Nossa! E aí eu peguei. Gente, meu Deus. Peguei aquele baralho e comecei a abrir pras pessoas. Falei, não, vou abrir então. E aí botei lá um aviso no TikTok ainda na época. Eu falei assim, vou sortear 10 pessoas pra jogar em comemoração, acho que eu tava completando 7 mil seguidores. Vou sortear 10 pessoas pra jogar. Me mandem por que vocês precisam desse jogo. As pessoas mandaram. E daquele dia até o dia da festa, eu atendi mais de 5, 6 pessoas por dia. Eu paguei toda a festa. Paguei cartão de crédito que tava atrasado. Paguei a roupa nova inteira dela, que deu mais de R$600. Tudo que eu tinha pra pagar ali, eu paguei. E aí eu nunca mais parei de jogar. É lógico. Ela te ensinou a forma de você ter
sustentar a tenda. O que precisava. O que precisava e a sua vida. Então, aí quando eu comecei a jogar com aquele baralho de naipes, pra mim era super normal, né? As pessoas não gostavam muito porque daí eu mandava foto das cartas, parecia um pif, né? Canastra, olha, tem uma canastra aqui, real. Pessoal acostumado muito com o Lenormand, né? O chamado baralho cigano, né? Lenormand, exatamente. E eu nunca consegui pegar o Lenormand na mão, parece que tinha uma coisa que não, o Lenormand não. Hoje em dia até tenho, assim, mas... Aí o que aconteceu? Ela começou a falar, eu vou trazer o meu baralho. Eu falei, vai trazer aonde? E aí nisso começou um processo de 1 ano. Às vezes eu acordava 3, 4 da manhã com a imagem de cartas na cabeça. Aí eu parava, ia lá, criava na inteligência artificial pra ver se ficava a imagem da carta, né? E aí salvava. E aí nesse 1 ano, às vezes eu tava lá, sei lá, falando com alguém, a imagem de uma carta na cabeça. Às vezes a situação que a pessoa estava relatando, a carta vinha como simbolismo. E aí eu fui parindo esse baralho, né? Fui pegando essas cartas e fui montando esse deck que tá aqui hoje, né? Cara, é personalizado mesmo, total. Ele é tudo que veio dela, assim, Meu né? Deus! Tudo que veio dela. Nossa, cara, isso é muito legal. Muito legal isso! Então, por exemplo, aqui, essa carta aqui... Foi uma carta que veio numa madrugada também. Não sei onde é que aparece aqui. Dá pra ver. Aqui, ó. Quer que eu pegue aqui? Com Isso. licença, tá? Qual Essa- que? Tá bom, Vi? Ficou bom. Aham. Não? Mais afastado, mais próximo? Assim, ó. Assim, ó. Isso. Boa. Olha isso. Gente, não é possível. Essa carta aí, ela veio num sonho. Uhum. Engraçado é que, assim, eu sabia que eu estava dormindo, né? Isso é uma coisa que também faço desde criança, essas questões de projeção. Eu sabia que eu estava dormindo e eu olhava em volta, eu me via dentro de uma pirâmide. Eu nunca estive no Egito. E eu me via dentro de uma pirâmide. E eu É falava mais assim, humilde o Egito, né? Mas queria. Humilde, porque vai pra Dubai comprar um baralho. Fui lá só pra comprar baralho. Eu tenho certeza. Fia, não tem humildade nenhuma. Ela fez o baralho dela. Acabou com a gente, não. Já é. E aí eu via a pirâmide e aí eu via a mão segurando uma outra carta, né? Que daí é por isso que tem esse formato, né? Certo. É claro que as cartas não saíram exatamente como eu via, né? Porque a IA também não corre esse pensamento, né? Mas assim foram nascendo. E essas cartas, essa aqui, ela tinha uma coisa... Quando eu me via dentro dessa pirâmide, parecia uma sensação de estou aonde deveria estar, sabe? Encaixei. É aqui. Sempre foi aqui. Nunca saí daqui. Uma coisa, assim, inteira, sabe? Olha, caminhei pra chegar até aqui porque era aqui que tinha que chegar. Sim. Então, por isso que essa carta leva o nome de propósito, né? Os nomes que tem nas cartas foi eu que coloquei, porque esse baralho tá com outras pessoas também, ele foi vendido, né? Então, para as pessoas entenderem o contexto, eu nomeei, mas podia ser numerado também, né? Mas por isso que ela tem nome de propósito. Então, quando eu vou lá, vou jogar pra uma pessoa, a pessoa pergunta, eu queria abrir, sei lá, um negócio, aí tu abre e sai essa carta, junto com outras positivas, a gente sabe que ele tá alinhado com a pessoa. Então, assim, foram chegando várias cartas, né? E, além disso, das cartas que chegaram, a gente tem essas cartas que são de personagens, que eu chamo, né? Pra separar o baralho, mas não é bem personagens, são entidades também. Pode mostrar. Olha, segura as duas juntas assim, Luciano. Nossa, que lindo. Essa entidade aí é a bruxa, que trabalha na tenda. Meu Deus do céu. Tá. Mais pra baixo um pouquinho, não. Ela tem uma história muito legal. Olha isso, gente. Que mais coisa linda. linda, gente. Eu quero um desse. Aqui. Aqui a gente tem 4 cartas. Quase miei pra falar. Ó, a gente tem 4 cartas que é dela, tá? Essa bruxa, eu não sabia da existência dela, tá? Ela foi aparecer na tenda depois que a tenda já estava montada. Eu nem sabia que tinha possibilidade de ter uma entidade assim. Pra mim também, né, como cresci aqui no Brasil, as bruxas que incorporam estariam dentro da Quimbanda, né? Pra mim era natural e também são, né? Sim. Só que essa linha de bruxas das tendas é diferente. Ela vem numa vibração diferente, não é a mesma vibração das pombagiras, né? Uhum. E essa bruxa, o que aconteceu? Aqui tá toda a história dela, tá? Ela engravidou. Eu não sei se ela engravidou e fugiu de casa por causa disso, ou se ela engravidou depois, a gente não sabe bem ao certo, porque ela não fala muito, né? Mas ela era uma mulher muito alta, muito bonita, ela engravidou. E ela, pra fugir ali daquele meio que ela tava familiar, ela foi transportada numa caravana de ciganos.
que passava pelo local, né? Então ali ela foi levada para um outro lugar. Lá nesse lugar, ela viveu até... ela viveu não, né? A filha dela nasceu lá, né? Isso ela conta, e a gente tem uma história muito legal dela. Nasceu lá e viveu até os 10 anos, mais ou menos. Só que o pai dela, a família dela, a gente não sabe bem exatamente, continuou procurando ela. E quando acharam, um dos soldados achou ela, ele matou a filha dela, na frente dela. Nossa. E tentou matar ela também, né? Mas não conseguiu, ele só machucou ela. Mas ele deixou a filha dela na frente dela, que é o que tá nessa carta aqui, ó. Nossa, tá aqui, ó. Aqui, ó, bem no Nossa, cantinho, meu assim. Deus Isso. do céu. Então é a história dela que tá nessas cartas, né? Ai, que horror. E aí ela... Nossa, que forte isso. Isso, ele matou a filha dela, mas ele foi também Olha morto o logo na canto sequência. E... Nossa, gente. E aí, a partir disso, né, ela passa a usar esse véu aqui, né? E aqui tu pode ver que tem uma carta do reencontro, né? E essa carta do reencontro aconteceu dentro da tenda. Um dia ela veio, tinha uma médium nova, que nunca tinha tido contato com ela. E quando essa médium nova parou na frente dela, as duas começaram a chorar. Desesperadamente. E a bruxa falou assim, eu te encontrei depois de tanto tempo. E a menina que tava na frente ali, ela só chorava e não sabia nem porquê, né? E ela falou, minha menina. E aí, nossa, ela foi muito linda. A história dela é muito linda. E aí, ela tem uma energia muito diferente, né? As pessoas geralmente não conseguem, quando encontram ela a primeira vez, não sustentam. Elas dormem. É muito engraçado, parece a Cuca, o apelido dela de Cuca, né? Sim. Então, toda vez que ela chega em terra e tem alguém que nunca teve contato com ela, dorme. A pessoa dorme, assim, sentar na cadeira, dorme no chão. E essa menina não dormiu. Essa menina só chorou, junto com ela, né? E aí, enfim, ali ela teve um reencontro. Ela disse que a emoção dela era porque isso acontecia poucas vezes, que ela procurou por muito tempo, né? Então, tinha essa questão com ela. E ela morre, né? A finalização da vida dela é na floresta. Então, ela tem muita conexão com a mata úmida, né? Porque ela foi absorvida pela floresta. Então, ela virou tudo Ela que é foi mata. reintegrada Uma pra parte da natureza. natureza. As raízes, né? Isso, então Ai, ela tem, mostra esse daqui também. ela tem toda Vou essa mostrar. conexão com... As duas, ó. Do reencontro e Ai, do fim de ciclo. Isso. Vou pegar bem na pontinha pra eu poder... Nossa, já entrar no assunto nada a ver depois disso. Eu nem... Olha, gente. Que Reencontro lindo. e o fim de ciclo dela retornando à natureza. E ela História linda. ela E forte, né? ela surgiu de um jeito muito diferente, assim. Eu não sabia da existência dela. A gente foi abrir uma tenda, né? Foi abrir uma roda, que a gente chama. E a Cassandra, que estava trabalhando, falou, vou deixar alguém passar. Porque esse foi meu trato com ela, né? Eu fiz muito acordo. Essa minha condição da mediunidade, de trabalhar, exige muito acordo. Eu sempre falo, eu não vou chegar e falar, faz o que quiser. Eu disse, não, aqui, ó, vamos combinar uma coisa, né? Vamos fazer isso, vamos fazer A aquilo. gente trabalha em parceria, né? Eu entendo, saúdo, tenho um altar, louvo, né? Essas entidades, mas a gente tem muito acordo, né? Porque eu tô aqui, eu tô viva, né? Eu tô vivendo experiência humana, então preciso ter acordos. E ela disse, eu vou deixar alguém passar. E um dos acordos era esse. Ninguém passa, a não ser que ela deixe. Até porque ela começou a vir em casa, né? Sem orientação, é perigoso, né? Então foi um acordo que eu fiz com ela. E aí ela, vou deixar alguém passar. E nisso passou essa bruxa, né? Totalmente curvada, uma coisa estranha. Não era uma sensação ruim, mas era diferente, né? Então a sensação da incorporação com ela é completamente diferente do que eu já vi. Ela faz interferência no físico, então o que tem de eletrônico às vezes começa a dar problema. Ela é bem estranha, assim, né? De uma forma positiva. E ela veio, não entendi porquê naquele dia. Ela foi até os pés da minha mãe, que estava junto lá. Fez um sinal nos pés dela, não falou com ninguém e foi embora. Ficou todo mundo assim. O que é isso? É minha irmã. Que é isso? Minha irmã, é um Egum? Eu disse, não, Egum não é. Senão a Cassandra não ia ter deixado passar. Esse é um combinado que eu tenho com ela. E não era uma energia ruim. Todo mundo disse, mas o que é? O que é? O que é? Tá, todo mundo foi dormir na curiosidade. No outro dia, minha mãe mandou uma mensagem. Natália,
quando eu saí de casa, antes de ir pra tenda, eu acendi meu altar e pedi que se eu tivesse alguma missão na minha caminhada dentro da tenda, que eu recebesse um sinal. Por isso que foi direto nela, E foi direto nela e direto no pé, né? Que é símbolo de caminhada. Caminhada. E aí eu falei, nossa, tu não pensou em contar isso ontem, né? A gente foi dormir na curiosidade, né? Tu não pensou em dar um alívio pra gente, né? Dela, não, mas eu fiquei assustada também, né? Então, foi assim que ela chegou na tenda, né? E elas têm uma coisa que elas dizem assim, a gente não chega sozinha, né? Vem porque outra entidade chama. Então, nós não conseguimos chamar. Elas entram nessa linha de trabalho, nessa egrégora, porque outra entidade tem acesso a elas, a gente não tem. Elas não gostam de ser cultuadas, tipo, ir lá, acender vela todo dia e pedir uma coisa, elas não gostam. De vez em quando, o altar para elas. Elas trabalham com cirurgia espiritual. Então, essa aqui tem uma história, várias, né, histórias assim de tratamento espiritual, muito legal, né? Tem inclusive a história de um senhor que estava com um câncer que a princípio era metastático, né? Vai pra cirurgia, enfim. E ela atendeu ele 2 vezes antes dele refazer o exame para ir pra cirurgia. O médico chegou a mandar mensagem e falou assim, eu não sei o que aconteceu, mas talvez não precise nem da cirurgia. Tá o outro exame. Então, ela é uma entidade muito diferente, assim, realmente. E o pouco da história que ela traz também é muito forte, né? Ela traz uma linha de bruxaria muito mais voltada para dentro da mata, da floresta, da coisa úmida. Uma coisa bem eslava mesmo, né? Eslava. Bem Baba Yaga, assim. Sei, bem Baba Yaga, isso que eu ia falar. É bem o que ela carrega, assim, é isso. Pra mim também foi muito diferente, porque não era uma vertente que eu costumava estudar. Só que ela começou a trazer coisas e eu disse, meu Deus, como é que eu vou botar isso aqui, né? Eu não sei como que eu trabalho com isso, né? E aí, enfim, né, conforme ela foi trazendo, eu fui adaptando e eu fui buscando para entender o que era esse culto que ela estava trazendo, né. Então, muito pessoal olha lá o altar dela e fala, é a deusa tríplice. Não, não é. Aquela representação que tem é dela, né. Então, tudo que tem lá é elemento de trabalho dela. Então, foi bem diferente a história da chegada dela. Bom, caramba, que sensacional. Antes da gente finalizar o nosso papo aqui, eu gostaria de pedir para vocês que estão até aqui, segurar mais um pouquinho, que a gente tem mais algumas coisinhas para perguntar para nossa convidada. Mas antes, nós vamos ter um quadro, né, que toda semana agora nós temos aqui no Coluna Invisível, que é o quadro Coluna, como que é? Esotérica? Coluna Esotérica com Patrick Barcelos, nosso amigão. Tá? Ele vem aí com mais um vídeo, mais algumas previsões, mais algumas leituras. Sim. Acompanha aí, daqui a pouquinho a gente volta. Olá, Cintiléu, galera do Coluna Invisível. Vamos para mais um quadro Coluna Esotérica? Hoje eu preciso te falar uma coisa muito séria. Nem tudo que você sente é intuição, pode ser paranoia. E pode ser difícil aceitar isso, porque muitas das vezes a gente quer acreditar que está sendo guiado. Ele está percebendo algo espiritual, mas na verdade o que está falando mais alto é o medo. Existe uma linha muito fina entre intuição e paranoia. Quem não aprende a diferenciar acaba sabotando a própria vida. Intuição é um dom, é uma conexão espiritual, é um aviso, é uma percepção que vai além do que os olhos conseguem ver. Mas ela tem uma característica muito clara. Ela vem em silêncio. A intuição não grita, não te desespera, não te coloca contra a parede. Ela chega de forma sutil, como um pensamento calmo, como uma sensação firme, como uma certeza que você não sabe explicar, mas sente. Agora preste atenção nisso. A intuição não vem acompanhada de ansiedade, ela não vem com desespero, ela não vem com aquela urgência de precisar agir agora. Senão algo de ruim vai acontecer, isso já não é intuição, isso é medo. A paranoia, por outro lado, faz exatamente o contrário. Ela é intensa, ela é repetitiva, ela fica martelando na sua cabeça o tempo todo. Tem algo errado, essa pessoa está mentindo, isso vai dar ruim, estão contra você. E quanto mais você alimenta esses pensamentos, mais eles crescem. A paranoia cria histórias, ela monta cenários e te faz acreditar em coisas que muitas das vezes nem existem. E pior, ela te faz agir com base nessas ilusões. Quantas vezes você já se afastou de alguém, já brigou com alguém, já desconfiou, já criou uma situação inteira na sua cabeça e depois percebeu que não era nada daquilo? Isso não era intuição, era a sua mente te sabotando. E aqui vai uma verdade que muita gente não quer ouvir. Quanto mais feridas emocionais você carrega, mais difícil fica ouvir a sua verdadeira intuição.
Porque o trauma fala alto, a insegurança fala alto, o medo de ser enganado, traído, rejeitado fala muito alto. E aí você começa a chamar de intuição, algo que na verdade é defesa emocional. A sua energia fica em alerta o tempo todo, mas não por espiritualidade, e sim por proteção. E isso cansa, isso adoece, isso te tira da realidade. A intuição não te tira do eixo, ela não te faz perder o controle, ela não te deixa obcecado. Pelo contrário, a intuição te traz clareza, ela te mostra e depois te deixa em paz. Ela não te prende na dúvida, ela não te sufoca com pensamentos. Agora a paranoia, ela te aprisiona. Você começa a viver mais dentro da sua cabeça do que na vida real. Você passa a duvidar de tudo, de todos, até mesmo de você. E isso quebra qualquer caminho. Por isso, se você realmente desenvolver a sua espiritualidade, o primeiro passo não é sentir mais, é se equilibrar. É se cuidar da sua mente, olhar para suas feridas e entender seus gatilhos. Porque uma mente em conflito distorce qualquer sinal. Agora, deixa eu te dar um direcionamento simples e poderoso. Quando vier um sentimento, se pergunta, isso me traz paz ou me traz ansiedade? Isso me deixa consciente ou me deixa desesperado? Isso mostra um caminho ou me prende mil pensamentos? Se vem com paz, mesmo que seja um alerta, exige grande chance de ser intuição. Agora, se vem com confusão, medo, urgência e descontrole, não é espiritualidade. É algo dentro de você pedindo cura. E ignorar isso é continuar se enganando. A verdadeira conexão espiritual não te enlouquece. Ela te fortalece, ela não cria o caos, ela traz direção. Então para de romantizar tudo que você sente. Nem toda sensação é um sinal. Às vezes é só uma ferida falando mais alto. E quando você aprender a diferenciar isso, sua vida muda. Gostou dessa dica incrível sobre intuição e paranoia? Deixe seu like, deixe seu comentário aqui no vídeo, se inscreva no canal e deixa lá seu comentário que eu vou responder todo mundo. Um beijo. É isso, pessoal. Esse foi o quadro Coluna Esotérica, coluna do Patrick Barcelos, que está lá no Rio de Janeiro, nosso parceiro, que se você quiser conhecer mais sobre o trabalho dele, é só acessar o Instagram, esotérico.spaco, esotérico.spaco, e você vê lá o trabalho dele, a produção de conteúdo dele, é bem legal. Tenho certeza que vocês vão gostar. Tá? Ele é direto e reto, mas ele é muito bom, viu, gente? Ele é ótimo. Ele é muito ótimo. bom. É um amigão nosso e parceiro aqui do Coluna Invisível. Pois é. Então, desculpa te interromper, mas eu queria saber como que, por exemplo, você procede uma leitura. Eu não quero que você propriamente tire uma leitura, a não ser que você queira, mas... Com esse baralho não dá. Não, eu sei. Eu tô dizendo assim, eu falo, como que você trabalha? É igual... os arquétipos e os referenciais, digamos assim, os arcanos e tal, né? Que geralmente o pessoal usa os arcanos maiores e os menores para poder fazer as leituras, e tem as representações de cada um, o que cada um representa e as significações que eles podem encaixar dependendo do que tirar, né? Porque você tira aqui, da combinação que teve, ele vai ter um sentido. Isso. Ele é parecido ou ele é muito mais específico? Por isso que eu estou vendo que são mais cartas. Ele tem 60 cartas atualmente. Essa aqui é a primeira edição dele, né? Tá. A segunda edição, provavelmente agora em julho ou agosto vai sair, que daí já tem mais cartas, né? Que legal. Porque quando eu botei ele pra venda, né? Quando eu resolvi imprimir ele tava, tipo assim, numa pressa, sabe? Porque muita gente tava pedindo. As pessoas viam eu jogando com ele, porque eu tinha impresso uma versão pra mim. E elas começaram a pedir, eu não tinha mais como estender, né? Então eu fiz essa edição e lancei, mas eu sabia que tinha mais carta. Inclusive já avisei todo mundo, né? Ó, você pode levar, mas tem mais carta. Cada carta tem um significado, né? E depende do formato que ela sai. Então a gente tem tiragens igual... A minha tiragem que eu faço, ela é em flor, né? Que a gente fala. Então ela vem nesse sentido aqui. Tá? A gente vê nesse sentido. Ó, que bacana. E eu faço a leitura da primeira linha. Ah, sim. Ele pediu pra tirar a caneca pra pegar bem a... Aí eu faço a leitura da primeira linha, da segunda linha e da última linha. E aí eu posso ver, por exemplo, presente, o futuro na segunda linha e o conselho no final. E aqui nas cruzadas também eu vejo o que precisa ser feito de ação, né, junto com o conselho. Então é óbvio que se aqui sai uma carta de verão e aqui de primavera, eu sei que vai ser um momento de clareza, de florescimento, algo que vai expandir, né? Então aqui vai acontecer uma expansão. Agora, se eu visse, por exemplo, uma carta, sei lá, de verão e a carta da mentira aqui, que é só o nome da carta, né? E a carta da mentira numa sequência, eu poderia entender, por exemplo, que para a pessoa entrar num processo de expansão, de foco, de estar para os outros, né?
ela precisa passar por uma ressignificação interna, que às vezes ela tá omitindo coisas para ela mesma, né? Não tá sendo sincera com ela mesma, inclusive com o que quer, com o que precisa. Então depende muito da configuração que as cartas vêm, né? Perfeito. Todas elas têm um significado. Aqui, por exemplo, saiu a bruxa, ó, também. Então a bruxa, ela tem aqui, nessa carta, ela é a sabedoria, porque mesmo após todo o acontecimento ali, né, ela carrega essa coisa muito sábia, né? Ela vem de uma magia de floresta, ela vem de uma sabedoria ancestral. Essa passagem dela aqui não foi a única, obviamente. Nenhuma entidade tem uma única passagem, né? Sim. Então ela carrega uma coisa que, como ela diz, a gente está abaixo das raízes, onde ninguém entra, né? Então é uma coisa muito mais visceral mesmo, né? Essa configuração que ela usa é uma que a gente aceita, né? E esse conselho do meio, o que seria nessa configuração que está aí? Aqui a gente tem Mestre Vladimir, que ele vem da questão das mestrias, né, dentro das tendas. Então, por exemplo, na Umbanda a gente tem os orixás, né? Dentro das tendas a gente pode usar esse sistema, vamos chamar assim, de mestria. São 12, né? São 12 entidades mestres, né, mais evoluídas que coordenam subgrupos, né? Uma forma didática que eu sempre chamo. Mas para mim essa energia aqui é uma energia de sucesso, de prosperidade, é uma energia daquilo que se bota a mão e vai dar certo, sabe? É aquela coisa que vem encaixada, não é só o ganhar dinheiro, mas é o ganhar dinheiro com sucesso. Então é essa energia que representa, né? Eu não entendo como se fosse uma entidade, um mestre Vladimir, por exemplo, super evoluído, né? Mas eu entendo que é um domo de energia referente a isso. Eu gostei dessa tiragem aí, vou pegar pra mim. Essa aí serviu. Me vi nela. Vamos pegar pra nós aí? Vamos pegar, certeza. é super importante, né? Pegar pra o gente. sol, a primavera e o verão aí é nós com sucesso. Ali também é nós com sucesso também. Aqui são dinheiro, coisa boa. Esse jogo aqui é um jogo bem positivo. Eu gostei muito desse jogo. Eu acho que algo inspirou para que essas cartas fossem tiradas. Ainda que você falou que acho que o baralho não está consagrado para você fazer uma tiragem. Você foi usada assim para tirar essas cartas para nós. É o que eu quero. É o que eu quero ouvir. Eu acredito nisso. Isso, e esse jogo foi pra gente. Eu tenho certeza. Eu quero que seja isso. Eu senti muito que foi pra nós, amor. Com certeza. Dentro de mim floresceu. Entendeu? Ele tem uma linha aqui toda, né, de harmonia com o que se faz, né, pra Tudo trazer harmonia. esse sucesso. Né? Tudo. É isso. Uma pergunta que eu quero fazer antes, até se a gente quiser fazer uma última pergunta para finalizar, que a gente já está chegando. Depois eu vou querer fazer uma. Você faz uma, eu faço outra. Do programa. Mas, por exemplo, você fala da bruxa como uma pessoa que se arquetipa de muitos elementos que são da natureza e tudo mais. Ok, mas é um espírito que tem muitas passagens, é uma entidade com muitas passagens, com muitas outras experiências, né, na Terra ou nos outros orbes, seja lá onde ela estiver encarnada. Depois fica para o próximo programa que a gente vai daqui a pouco conversar. Com certeza. E aí, você pegando esse gancho, ela prefere se apresentar arquetipamente dessa forma na Terra, mas, claro, na quarta, quinta dimensão, onde ela flutua com mais facilidade dentro do seu estado mais eterial, espiritual, energético, ela não tem a representação da bruxa? Ela tem a representação da bruxa. Eu não vou te dizer que isso é só um arquétipo aleatório que ela assume, né? Até porque se ela fosse assumir um arquétipo aleatório, ela poderia assumir como uma entidade, né? Um povo nômade, do deserto, que até pra mim seria mais fácil de aceitar, né? Mas ela vem justamente numa coisa que conecta muito com a gente, né? Pelo menos comigo ali, com o pessoal, né, que trabalha ali. Essa vivência dela é uma vivência que ficou bem marcada e essa energia é usada para transformar a gente. Tanto é que quando é contada a história dela, todo mundo muda o emocional na hora. Então todo mundo cai numa realidade, tipo assim, né, o que tá acontecendo? Então, eu não sei de quanto tempo ela veio antes desse momento, né? Porque os povos eslavos também são bem antigos, principalmente nessa parte do culto, né? Mas é de antes, ela remonta muito antes. Eu não sei te dizer uma idade de passagem dela. Tanto é que quando eu vejo ela, por exemplo, quando ela está incorporada, eu consigo ver ela acessando lugares e ela não tem uma forma, não vejo ela numa forma física. Igual aconteceu, estava trabalhando com ela, estava incorporada, e tinha uma pessoa consultando com ela, e a pessoa queria saber de uma outra, né? E ela pegou e foi direto no lugar da outra. Eu conseguia ver ela como se ela estivesse literalmente correndo milhares de quilômetros por hora, mas era só um vulto. Uma energia? Era quase um vulto, assim.
e sobrevoava por cima. Ela entrou dentro de um lugar que eu nunca entrei na minha vida. Ela olhou em volta, eu conseguia ver, ela estava incorporada, mas passava tudo como se eu estivesse vendo na minha frente. E ela falou assim, não se preocupa, porque a pessoa, quando saiu de lá, levou tudo. E era uma coisa impossível de acontecer. Era uma coisa que ficou tipo meio assim, como assim, né? Levou tudo. Eu não teria coragem de levar tudo. Passou, acho que umas 2 semanas, vieram contar pra essa pessoa que estava conversando com ela, que a pessoa, antes de sair do lugar que ela esteve lá vendo, saiu e tinha levado tudo e deixado a outra pessoa despreparada. Caramba. Então, ela consegue acessar de uma forma que eu não sei dizer o que é, ela trabalha muito diferente. E ela já disse também que não é como a gente tem o costume das entidades aqui. Por exemplo, eu trabalho, né, com a Cassandra, e vai vir sempre a Cassandra, porque a gente tem uma conexão de outra vida, de um outro momento, né, isso aconteceu. Ela já chegou e disse assim, ó, por nós, cada vez viria uma, é que vocês não aguentam. Caramba. Meu Deus do céu. Todas vão fazer um trabalho. Eu sempre tenho que vir aqui, porque é o que a energia aguenta, é o que ela aguenta. Senão poderia trocar toda vez. O trabalho continuaria sendo feito igual, mas a gente não tem a condição de fazer isso. A gente não consegue ter essa adaptação. Imagina, uma semana vem ela, outra semana vem outra semana vem outra. Então, até a própria história que ela carrega é para gerar uma conexão com a gente. Entendi. Para dar continuidade. Para dar continuidade, fazer esse vínculo. Faça a sua pergunta final. Não, foi de um videozinho que eu vi que tinha umas velas. Acho que você estava desfazendo algum trabalho, alguma coisa assim. O que era aquilo? Era de amarração? Ou era para saber se o casamento ia terminar? Que tinha uma cordinha, umas velas? Era um corte de laços. Como que funciona esse ritual? O corte de laços, na verdade, ele é um desgaste de um cordão energético, né? O pessoal olha, uma tesoura, linha, queimou, cortou, né? Não, ele vai desgastando o vínculo energético. Então, por exemplo, quando a pessoa está com caso de obsessão, dá para fazer o corte de laços. Porque existe uma conexão energética ali, né? Existe vamos chamar didaticamente, uma corda que conecta, né? Então, a gente puxa a energia do obsessor e a energia da pessoa para conseguir fazer esse desgaste. E aí é feito através daquele ritual. Uhum. Muitas vezes, quando é uma coisa muito mais pesada, a bruxa vem no final, né? Porque ele é um ritual que foi um dos primeiros rituais que comecei a fazer, assim, né? Então, ele foi se modificando bastante. Originalmente, o corte de laços é do Voodoo. Ele é bem, bem simples. Dentro do Voodoo, ele é um ritual simples. Eu fui incrementando ele com o tempo, conforme eu fui estudando coisas diferentes, para conseguir manipular mais a energia dentro daquele ritual, dentro daquela magia, né? Então, hoje ele dura em torno de 2h30 a 3 horas. Caramba! Desgastante. O do Voodoo, tu vai acender as velas ali, tu pode até inclusive deixar queimando, não precisa acompanhar. Como eu faço a leitura do trabalho das velas, aí eu acompanho, né? O tamanho da chama, né? Quanto tempo que rompe de um lado. Isso. O que aconteceu no último trabalho, o que acontece? A gente abre o oráculo aqui, não aparece tudo. Tem coisa que só quando a gente realmente puxa a energia da pessoa pra ler, num trabalho assim maior, é que a gente consegue ver o que tinha, né? Então teve um trabalho que eu fui fazer essa semana, que era uma pessoa, enfim, né? Queria cortar. E aí a pessoa que ela cortou tava bem estranha, porque a princípio não tinha trabalho, não tinha nada. Mas era uma conexão que precisava ser cortada. Só que eu coloquei uma vela representando os trabalhos também. Porque a gente não tem certeza, né? Então eu sempre coloco. E quando o trabalho começou a andar, a vela do trabalho com a pessoa que estava sendo cortada começou a se comunicar uma com a outra, assim. A chama ia uma para outra, sempre virada uma para outra. Eu disse, mas por que tá junto se não tem trabalho? Comecei a achar estranho, mas beleza, né? O ritual correu e a bruxa veio. Eu já tava sentindo ela desde tarde. Por que ela veio nesse trabalho tranquilo? Até então tá leve, né? Aí ela veio e tinha cheiro de sangue em todo lado. Cheiro de sangue. E eu tinha colocado uma vela para proteger a consulente no altar delas. Uma vela branca. E aí ela sentiu aquele cheiro de sangue, ela desenhou o que tinha sido feito. E ela disse que era para tirar uma vida. Que o que estava acontecendo ali, que estava difícil, era porque tinha sido feito para tirar uma vida. E aí quando eu fui olhar o altar, onde estava a vela da proteção depois, a vela branca tinha derretido cera vermelha. Nossa. Como se a vela tivesse sangrado. Que isso, E ainda gente. mostrei pro Eduardo, mandei lá pra ele, mostrei. E aí isso já aconteceu também uma outra vez com ela, num outro corte. A pessoa pegou a vela do pé dela
e foi virar para botar no altar e pingava vermelho da vela. Então são coisas... era uma vela branca. Nesse caso era uma vela roxa. Roxa, mas mesmo assim, pingar vermelho? Assim, pingava vermelho. E essa era uma vela branca. Caraca. Pomba. São coisas de outro mundo. São coisas, Tá gente. certo? São coisas invisíveis. Vamos lá, vamos finalizar. Ó, minha querida bruxa Natália Mahaila, é isso mesmo? Isso. Perfeito, vamos não errar, né? Porque é tanto nome aqui que a gente... Muito grato pela sua presença. Muito obrigada. Eu gostaria que você deixasse as suas redes sociais, falasse, desse uma mensagem para as pessoas que quiserem encontrar o seu trabalho, encontrar a Tenda do Oriente, como que elas conseguem te achar nas redes e no YouTube, enfim. Não é difícil. O meu Instagram tá como Tenda do Oriente tem um O no final por uma questão de numerologia mesmo, né? Ah, tá. Lá no Instagram tem o meu link do WhatsApp, tem outros links de coisas que tem lá que eu ofereço. Eu queria dizer para as pessoas que estão nesse processo de trabalho mediúnico para que levem isso de uma forma sempre saudável e não esqueçam a experiência humana de vocês. A espiritualidade é importante, os guias são importantes e eles estão aqui justamente para ajudar a gente a passar pela experiência humana, não para nos tirar do que estamos vivendo aqui. Então essa é a minha mensagem. Nossa, isso. E assim a gente finaliza mais um Coluna Invisível. Assim finalizamos mais um Coluna. Tem Isso aí que você falar. falou no final sintetiza a grande importância do que é a encarnação. Nós não somos seres humanos tendo uma experiência espiritual, somos seres espirituais tendo uma experiência humana, né? E ela é rápida. É rápido, e rapidíssimo. Importante, né? Tá? Cíntia, né? diga o que você quiser e nós vamos para o encerramento. Eu estou muito feliz com sua presença, foi uma surpresa, foi super gostoso o nosso papo. Eu adorei as histórias que você contou, tava louca para saber do ritual da velhinha. Queria fazer ritual da velhinha com todo mundo. Velhinhas de sangue. 20 velas para cortar. 20 velas! Mas foi muito bom, muito obrigada. Obviamente você está convidada para voltar no nosso programa. A gente faz um parte 2, parte 3 e aí vamos indo. Obrigada mesmo, mais uma vez. Gratidão. Eu que agradeço, muito obrigada. E é isso, gente. Vocês que estão finalizando, agora a gente está finalizando, estão finalizando com a gente aqui também. Não saia sem se inscrever, né? Até porque para você receber as futuras notificações, o Coluna Invisível acontece todas as semanas aqui, geralmente, ou na terça às 21h21, ou na quinta-feira às 21h21. Ou os 2 dias, né? Então a gente tem esses 2 dias para o Coluna Invisível. Aqui no nosso canal Coluna Invisível no YouTube, você também encontra no Instagram, @Coluna Invisível. Siga-nos no Instagram, onde tem os cortes, vão ter os cortes dessa entrevista também. E, por favor, dá uma moralzinha pra gente aí nas redes sociais, compartilha, bota nos seus status, baixa o vídeo, printa a tela, bota lá, ajuda a gente a crescer esse canal, para que a gente possa levar essa mensagem para cada vez mais pessoas, que é importante, essa mensagem de consciência, de luz, de ensinamento sobre o que é espiritualidade, mas aplicada, como nossa querida Natália, bruxa Natália Mahaila disse aqui, na condição humana, que é este momento de agora. Exatamente. Agradeço a todos vocês, tenham uma excelente noite e até o próximo Coluna Invisível. Tchau.